seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo a prosperidade tocando na tua vida, entrando na tua casa, na tua família, nos teus negócios, em todas as áreas da tua vida. O Senhor desfazendo laços, quebrando toda arma forjada do inimigo contra a tua vida, contra a tua casa. Oramos também para que toda inveja, toda contrariedade não prospere na tua vida, contra você, contra a sua família, mas que você e tua casa estejam totalmente guardados e resguarnecidos pelo Senhor nosso Deus. Meu Deus, eu oro também por toda pessoa que está doente, fisicamente ou emocionalmente, e oro pela saúde dela total e completa, e declaro saúde, saúde total no teu corpo físico, saúde nas células do teu corpo, saúde no teu sangue, saúde nos órgãos internos, nos teus pés, nos teus joelhos, nas tuas pernas. Todo o peso saia das tuas pernas, todo o cansaço saia das tuas costas, e que haja restauração total no teu corpo, nos ligamentos, restauração nos nervos, que todo tipo de dor, de agulhaço, renda-se a Jesus Cristo. Toda artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Também oro, Pai, no nome de Jesus agora, para que toda mulher que não consegue engravidar seja tocada por Ti e que haja um milagre. Jesus Cristo te dá saúde, Jesus Cristo te dá saúde. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Ele disse: imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Que os doentes sejam curados agora, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Eu quero começar hoje dizendo a você que Deus é aquele que tem o poder de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É por isso que eu quero começar essa oração com um testemunho que eu li antes de começar aqui a oração hoje. Um testemunho maravilhoso. Deus tem feito grandes maravilhas. E olha esse testemunho aqui. Minha sobrinha, Thalita é o nome dela, estava tentando engravidar há 2 anos e seu esposo estava em acompanhamento médico com a recomendação de fazer inseminação. Mas colocamos esse desejo em oração, inclusive na campanha de final de ano com o Senhor, e o milagre de Deus está a caminho. Ela está gestante. Sempre enviava as orações para ela e disse que estava na campanha por esse milagre. Hoje estamos imensamente gratas a Deus. Que Ele abençoe grandemente sua vida. Obrigado por tanto. Quantas vezes vocês já ouviram aqui mulheres que conseguiram engravidar? Mulheres que entraram aqui nas lives que não conseguiram engravidar, quantos testemunhos já recebemos? Por isso, compartilhe essa oração com toda mulher que não consegue engravidar também. Nós vamos orar hoje, mais uma vez. Estamos orando, o Senhor tem me tocado de orar por mulheres que não conseguem engravidar, e eu vou estar orando hoje novamente por isso. De repente você conhece um familiar próximo seu que a mulher está tentando engravidar, não está conseguindo. Deus pode tudo. Amém? E quando estávamos começando a oração hoje aqui, Deus me deu eu não sei se é nome ou se é apelido, talvez a maneira como alguém da família chama carinhosamente essa pessoa, mas Deus me deu a palavra Adi. Adi. Provavelmente alguém é chamado assim, de Adi. Seja você quem for, que alguém chama você na família assim. Eu quero declarar uma palavra profética sobre a tua vida. E a palavra é que lá na frente você vai entender por que Deus permitiu algumas coisas na sua vida. Fique em paz, porque Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra hoje com você, e o que Deus colocou no meu coração são promessas. Promessas que vão se cumprir
se nós nos mantivermos firmes, buscando a Deus, na presença de Jesus, com os nossos pés na rocha que é Cristo. Tem promessas que se cumprem se permanecermos com os nossos pés na rocha. A rocha é Jesus. Nós precisamos permanecer em Jesus. Por isso, em Abacuque capítulo 2, verso 3, olha o que está escrito, Abacuque 2, 3. Ainda que demore, espere, porque certamente virá. Se você mantiver Deus em primeiro lugar em tudo que você fizer, Ele promete que coroará os seus esforços com sucesso. É por isso que tudo que você precisa fazer é permanecer fazendo a vontade de Deus, os seus pés na rocha, vivendo o Evangelho, crendo que Deus vai operar na sua vida. A resposta que nós estamos aguardando, a oração que estamos fazendo, aquilo que sonhamos, que desejamos, a Bíblia diz aqui, virá. É por isso que eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Porque eu sei que colocando Deus em primeiro lugar, todo o restante vai ser cuidado por Deus. Todo o restante. Ele é o cabeça. Ele tem que estar em primeiro na minha vida. É por isso que esse texto diz, ainda que demore, espere, porque certamente virá. A promessa de Deus acontecerá. Quando colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós temos a certeza de que Deus honrará nossos esforços, de que todo o nosso trabalho não é em vão, tudo aquilo que temos feito Deus honrará, Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E o Senhor encheu meu coração para trazer essa palavra para você hoje. 4 promessas de você manter os seus pés na rocha que é Cristo. Não desanima, não para, não olha para trás, não presta atenção em quem vai caindo ao seu redor e tenta puxar você para estar, sabe, na mesma posição que ela está, às vezes fora do caminho do Senhor. Não deixa, sabe, que o inimigo, ele tire você daquilo que Deus está colocando no seu coração, de ficar firme, de cada vez se entregar mais, cada vez se render mais. Há uma necessidade muito grande, de nós estarmos rendidos ao Senhor. Há uma necessidade de cada vez mais estarmos com o nosso coração aberto em obediência a Deus, para que Deus possa fazer na nossa vida aquilo que Ele quer. Um outro texto que é uma promessa de Deus está lá em Êxodo 14, 14, que diz, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O Senhor lutará por você. Então pare de dar ouvidos aos críticos, aos contrários, às perseguições no teu trabalho, às perseguições na igreja, às perseguições na família. Mantenha-se firme, mantenha-se confiando em Deus. Ele vai lutar por você. Essa é uma promessa maravilhosa. Sempre teremos pessoas difíceis tentando nos perturbar, roubar nossa paz, nossa alegria. Mas você não precisa responder a todos os críticos. Você pode decidir seguir o caminho certo e deixar Deus lutar as batalhas por você. Então mantenha-se firme buscando a Deus e Ele vai te honrar. Mantenha-se firme na presença de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Não deixe o diabo enganar você. Não deixe ele tirar você da presença do Senhor. A Bíblia diz, o Senhor pelejará por você. O Senhor pelejará por você. Você não vai ter que falar nada. Você não vai ter que levantar um dedo, você só vai ter que orar. E Deus vai te dar vitória em meio a essa adversidade. Eu sei que muitas vezes tem situações que nos forçam a dar uma resposta, a nos posicionarmos, mas a melhor resposta que nós damos a tudo aquilo que é contra é na oração, porque nada resiste o poder da oração. Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Essa é uma promessa maravilhosa de Deus para você. É por isso que Jesus ensinou,
Se te baterem numa face, oferece a outra. Se alguém quiser andar contigo uma milha, vai com ele 2. Se alguém quiser tirar a tua capa, dá para ele a túnica também. Sabe o que Jesus está me ensinando? Jesus está me ensinando a nós ignorarmos algumas coisas. E tudo isso é propósito de Deus, para você ter a justiça dele no teu caminho. Então, receba essa palavra como uma palavra de Deus para a sua vida. Também tem uma outra promessa, é a terceira promessa de hoje. Escreve aqui nos comentários, eu recebo essas promessas. Escreve aí, eu recebo essas promessas, porque são promessas de Deus. Diz respeito a mim, diz respeito a você. Escreve aí, eu recebo essas promessas na minha vida. Amém? Nós estamos orando para a prosperidade entrar na nossa vida. Então, receba aí essa promessa de Deus. A terceira promessa está lá em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Sabe o que significa esse texto? Significa que o que Deus fez pelos outros, Ele também pode fazer por você. Ele curou os cegos, Ele pode curar os cegos. Ele libertou os oprimidos do diabo, Ele pode libertar os oprimidos do diabo. Ele trouxe salvação numa casa, Ele pode trazer salvação na tua casa. Ele batizou no Espírito Santo, você também pode ser batizado no Espírito Santo. Entenda, tudo que Jesus fez, todo milagre, todo sobrenatural, tudo aquilo que Ele disse, Ele pode fazer por você também. Então essa é uma promessa maravilhosa, Ele fez lá, Ele pode fazer por você. Então, às vezes as pessoas pensam, eu vou orar só pela saúde, eu não vou orar pelas minhas finanças, mas Jesus abençoou as finanças de Pedro. Jesus abençoou as finanças de Pedro, Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar uma multidão. O que eu quero dizer com isso? Que Deus é Deus, gente. Deus é Deus. O que Ele fez, Ele pode fazer, ainda numa magnitude muito maior. Jesus é o mesmo. Ele continua operando milagres, Ele continua transformando vidas, Ele continua transformando muitos Zaqueus, coração de Zaqueus. Ele continua transformando muito Pedro, duro, difícil. Ele continua libertando, Ele continua operando, Ele continua fazendo milagres. Essa é uma promessa de Deus para você. Sabe, Deus não parou na história. Jesus não parou há 2000 anos atrás. Jesus está vivo. Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou. Então, quando eu lembrar de Jesus, eu não tenho que lembrar de um Jesus apenas crucificado. Eu sei que Ele morreu pelos meus pecados, mas eu sei que ao terceiro dia, Ele saiu daquela tumba. Ele saiu daquela tumba glorioso. Ele saiu daquela tumba totalmente, sabe, para ser um intercessor em meu favor, em teu favor. Então Jesus pode, amém? Jesus pode operar milagres. Eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei qual é a dor da tua alma, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que o mesmo Jesus que mudou o destino por onde Ele passou, toda pessoa que chegava a Ele, toda pessoa que Ele cruzava no caminho, tinha a sua vida transformada. Bem, a sua vida pode ser transformada também por Jesus, porque Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é eternamente. Você crê nessa palavra? Essa é uma palavra profética, é uma palavra profética que Deus está falando com alguém aqui. Escreve aqui nos comentários, o mesmo Jesus. Escreve aí, o mesmo Jesus. É o mesmo de ontem, hoje e o será para todo sempre. É o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus. Creia nele. Amém? Ele tem todo o poder. Eu creio, Ele tem todo o poder. Continuando, a quarta promessa, eu gostaria que você recebesse essa promessa, está lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 7. Pois o Senhor, o seu Deus, está levando você a uma boa terra, uma terra com riachos, fontes profundas e jorrando nos vales e colinas. O lugar que Deus te envia não falta. Eu vou repetir. O lugar que Deus te envia não falta. O lugar que Deus te envia não falta. Essa é uma palavra profética para alguém que está aqui. E Deus está dizendo, o lugar que Ele te envia não falta.
Você crê nisso? Que o lugar que Deus te envia não falta? Escreve aí, o lugar que Deus me envia não falta. Essa é uma promessa de Deus, Deuteronômio 8:7. Se Deus te direcionou a algo, se Deus está te conduzindo a algo, não vai faltar. Porque o que Deus fala, Deus sustenta. O que Deus fala, Deus sustenta. Então, se Deus falou para você ir para um determinado lugar, lá não vai faltar. Lá Deus vai te abençoar. Foi assim com Elias, no ribeiro de Querite. Foi ali que Deus sustentou ele com pão vindo da boca de corvos e uma água. Não tinha em todo Israel, mas no ribeiro tinha. E quando secou, Deus enviou ele a uma viúva e ali também sustentou ele. Bom, essa é a palavra de Deus para você. O lugar que Deus te envia, Ele também vai sustentar. Amém? O lugar que Deus te envia, Ele também vai sustentar. É a palavra profética para a tua vida. O lugar que Deus te envia, Ele sustenta. Amém? Eu quero dizer para você, não vai faltar. Porque se Deus enviou, Ele vai sustentar. Se Deus deu a ordem para você abrir as portas do teu negócio, Ele vai sustentar. Olha que promessa maravilhosa. É uma promessa maravilhosa. Agora, todas as promessas de Deus, as 4 que eu falei aqui hoje, as 4 vão se cumprir na sua vida se você permanecer na presença de Jesus Cristo, se você permanecer na presença de Deus. E eu sei de uma coisa, a guerra espiritual que nós enfrentamos, porque existe uma guerra espiritual, tem gente que quer ignorar a realidade das coisas espirituais. A guerra espiritual que nós enfrentamos tem um objetivo, e o objetivo é nos tirar da presença de Jesus. O objetivo é nos tirar da presença de Jesus. Os escândalos é para te tirar da presença de Jesus. As perseguições é para te tirar da presença de Jesus. Sabe, os problemas da vida que vêm para te pressionar, para te afligir, para trazer tristeza para a tua vida, tristeza para o teu coração, só tem um objetivo: tirar você da presença de Jesus. O diabo quer te aborrecer. O diabo quer te aborrecer, ele quer te tirar da presença de Jesus, ele quer te tirar das orações, ele quer te enfraquecer. Você sabe que no início do ano, muitas pessoas disseram isso para mim e eu fiquei até assustado, porque já fazem mais de 6 anos que eu estou aqui no YouTube e eu nunca tinha visto assim uma sequência tão grande, sabe, de pessoas que ao mesmo tempo falaram isso para mim. Mas aqui no início do ano foi assim, muitas ao mesmo tempo. Disseram assim, eu não consigo orar, eu estou desanimado, eu estou depressivo, sabe? E eu fiquei preocupado, com as pessoas, porque assim, você sabe que quando as coisas acontecem assim em números grandes, você fica assustado, você fica preocupado, porque isso é um ataque espiritual. E tem pessoas que literalmente estavam debaixo de ataque. Pessoas que pararam na fé quando virou o ano, estacionaram. O inimigo tentou tirar elas da presença de Deus, sabe? Talvez com lutas dentro de casa, talvez com desânimo, com depressão. Mas eu venho aqui para dizer para você, eu tenho orado, isso tem mudado, graças a Deus, mas eu venho aqui para declarar essa palavra. Não pare por nada. Não deixe o diabo sabotar a tua fé. Não deixe ele tirar os teus pés da rocha, os teus pés de Jesus Cristo. Aí você diz assim, não, mas eu pequei. Eu fiz o que não devia, eu errei. Eu andei no mundão. Você se arrepende disso? Você quer voltar para Jesus? Jesus, Ele te ama, tem propósito na tua vida. Eu tenho certeza que Deus, Ele perdoa aqueles que vêm com o coração arrependido. Se você está com o seu coração arrependido, Ele tem o poder de te perdoar. Ele tem o poder de lavar as tuas vestes. Ele tem o poder de renovar a tua fé. Pode voltar para Jesus. Volta para Jesus. Lembra do filho pródigo? Tinha tomado uma das piores decisões da vida dele. Tinha desonrado o pai. Estava quebrado, destruído, e ele pensou, vou voltar para ser um trabalhador na casa do meu pai. E quando ele
ele apontou na casa do pai, talvez no portão. O pai foi lá, abraçou ele, restaurou o lugar dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é porque você estava afastado que você deixou de ser filho. Deus te ama, você é filho dele, então volta. Volta porque Deus vai restaurar a tua vida. Aí você diz, mas é tão injusto. E depois de eu ter feito tudo quanto era coisa errada, eu voltar para Jesus agora. Deixa eu dizer para você, Jesus morreu na cruz por pecadores. Jesus morreu por pecadores. Nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus, todos nós aqui. Amém? Todos nós. Eu careço da graça e da misericórdia de Deus todos os dias da minha vida. Você também. Então volta para Ele. Volta enquanto há tempo. Amém? Volta enquanto há tempo. Te arrepende. E eu tenho certeza, está escrito que Ele te perdoará. 1 João, está escrito, verso 8, 9 e 10 do capítulo 1. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo. Ele tem o poder. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Esse salmo que nós temos declarado aqui. Também quero falar rapidamente para você do meu devocional, Café com Jesus. Esse livro aqui extraordinário, que tem abençoado a vida de muitas pessoas. É um devocional, uma palavra para cada dia do ano. Aqui o versículo bíblico, aqui as direções para o teu dia, aqui uma oração para você fazer comigo e aqui uma oração que você vai fazer. Você vai pegar uma caneta e vai escrever aqui. Tá? Eu convido você a adquirir esse livro lá no meu site www.vinicius17.com.br. E agora, segunda-feira, eu tenho um anúncio importantíssimo para quem é aluno da Academia Kingdom Global. Tá? Segunda-feira eu vou dar um anúncio aqui importantíssimo para quem é aluno da Academia Kingdom Global. E você não pode perder, tá? Inclusive vai ter a oportunidade de você se tornar aluno da academia. O que é essa academia? A academia é um treinamento que eu dou toda semana de direção. Já tem vários vídeos lá. Mas toda semana nós estamos dando direção para as pessoas, certo? Temos podcasts exclusivos lá, inclusive essa semana, não sei se essa semana ou na próxima, vai sair 2 podcasts exclusivos dentro da academia, tá? Então é incrível e você não pode ficar de fora, ok? E esse é o meu convite para você que ainda não é aluno da academia. É só você ir lá no meu site www.vinicius17.com.br e se tornar nosso aluno. E o outro anúncio que eu tenho é que amanhã nós vamos ter Santa Ceia na igreja que eu congrego, na igreja que eu e minha esposa também pastoreamos. Somos um dos pastores, de um corpo de pastores da igreja. E domingo agora temos Santa Ceia. Eu vou estar ministrando, tá? Eu vou estar ministrando sobre adoração e o alabastro. Você vai realmente se identificar com essa palavra e você vai entender a natureza do adorador, tá bom? Então, esse domingo, se você quiser estar junto conosco, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, anota aí, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Domingo, 9 da manhã. Então, se você mora em São Paulo, para você ter uma ideia, todo domingo nós temos pessoas que vêm de fora do país para estar na igreja conosco. Todo domingo. É dos Estados Unidos, é da Europa. Já veio gente, olha só, para assistir um culto. Já veio gente do Japão. Para poder estar junto conosco aqui na igreja. Então as pessoas vêm todo domingo. Nós recebemos pessoas de todo o Brasil aqui e de fora do Brasil. Então se você quiser estar com a gente, você vai ser muito bem-vindo. Tá bom? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: enquanto eu declaro o Salmo 91, coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, tá? Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Hoje tem programa também que vai passar na Rede TV, às 10 horas da manhã. Ore por nós, tá bom? Temos programa na Rede TV hoje às 10 horas da manhã.
Diz assim o Salmos 91: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu tenho uma coisa para dizer, tem uma pessoa aí, ela tem um comércio ou ela mora numa região que se chama Pedra, tá? Está relacionado à pedra. Eu falei tanto de pedra aqui, né? Jesus é a rocha e o Senhor me falou isso. Uma pessoa que mora numa região que o nome é relacionado à pedra. E eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, uma promessa que você recebeu o ano passado, coisas que você vai, esse ano você vai tocar nessas coisas que você recebeu como promessa no ano passado, seja você quem for, amém? Então pega aí como palavra de Deus. O Senhor também me disse, diga para o Antônio que eu estou realizando na vida dele muito mais do que ele tem me pedido. Antônio, e está vindo uma restituição no teu caminho também, Antônio, de algo que você está pedindo a Deus, e isso é o Senhor fazendo. O Senhor tem visto tua busca, Antônio, o Senhor tem visto a tua entrega, o Senhor tem visto o quanto você tem se rendido a Ele. Por isso vem promessa de Deus aí para a tua vida, esse ano, Antônio, e restituição do Senhor para a tua vida. Eu quero orar por você. Vou orar por todos os pedidos que estão aqui nos comentários também, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti o pedido de oração de cada um dos Teus filhos que está aqui. Meu Deus, eu apresento as petições deles. Estamos hoje, Pai, no 13º dia, no 13º dia do nosso propósito, orando para a prosperidade entrar no nosso caminho. E queremos que essa prosperidade abunde na nossa vida, essa prosperidade entre na nossa casa, nos nossos negócios, nos nossos projetos, nos nossos sonhos. Essa prosperidade entre no nosso quarto, essa prosperidade entre na nossa vida espiritual, essa prosperidade entre nos nossos relacionamentos, nas conexões, nos acessos, nas oportunidades. Oramos, Pai. Eu oro em especial hoje, em favor de todos os negócios dos Teus filhos. Pessoas, Pai, que estão com negócios pendentes, que estão esperando recursos. Senhor, uma das promessas que foi liberada hoje aqui, Senhor, é a promessa de Deuteronômio, que o lugar que o Senhor leva, o Senhor também não deixa faltar. Por isso, ó Deus, toda pessoa que está sendo dirigida por Ti, toda pessoa que está ouvindo a voz do Senhor, não deixa faltar nada para ela. Traga uma provisão sobrenatural, traga recursos, traga bons negócios, traga acessos. Senhor, traga, Senhor, coisas que vão além até mesmo dos recursos financeiros. No nome de Jesus. Também oro, Pai, para que todo aquele que está doente seja curado. Eu oro por toda mulher que não consegue engravidar, para que o Senhor toque no ventre dela e que o Senhor restaure completamente, trazendo a cura. Jesus Cristo é da saúde agora. Toda enfermidade no útero, nos ovários, nas trompas, eu declaro, renda-se a Jesus Cristo. Toda enfermidade no homem, renda-se a Jesus Cristo e que haja cura total agora. Haja cura total e que o milagre venha para essa família. Oramos também, Senhor, para que todo câncer renda-se a Jesus Cristo, toda dor, toda artrite, artrose, toda alergia no corpo dessa pessoa, renda-se a Jesus Cristo. Essa pessoa, Pai, que está cansada, que não tem força, Pai. Essa pessoa que perdeu o ânimo, Senhor.
meu Deus, que venha um fortalecimento do alto sobre a vida dela agora. Toque com teu poder, Jesus. Eu apresento todos os pedidos de oração aqui ao Senhor. Concordo em fé com cada pedido de oração e que seja feita a vontade do Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. 9 da manhã vou estar ao vivo, falando sobre prisões do passado, pessoas que não conseguem se libertar de pessoas lá do passado. Que Deus te abençoe, paz e Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui nessa oração. Libera, Senhor, da Tua palavra, do Teu favor sobre as nossas vidas. Consagramos esse dia a Ti e pedimos que a Tua mão, Senhor, nos guie, que o Senhor nos direcione e que o nome de Jesus seja glorificado. Eu oro por toda pessoa, Pai, que precisa tomar decisões importantes, que precisa de uma direção, para que o Senhor guie a vida dela, para que o Senhor não a deixe confundida, o Senhor não deixa ninguém confundido. Por isso, Pai, a minha oração é para que o Senhor revele o propósito dessa pessoa, a direção, a decisão certa, o Senhor dê sabedoria, o Senhor dê graça para ela. E também oramos, Pai, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, perdoamos os nossos ofensores, perdoamos aqueles que nos perseguem, que nos invejam, e te pedimos, Pai, afasta do nosso caminho e do caminho dos nossos todo espírito de inveja, de maldade. Tira, Pai, agora todo tipo de atrapalho do nosso caminho, desfaça o laço do passarinheiro, a arma forjada, a preparação do inimigo, e guarda a nossa entrada e a nossa saída, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. E o Senhor me deu uma palavra. Eu quero profetizar essa palavra sobre a tua vida. E a palavra que o Senhor me deu foi quando Jesus disse para os discípulos: esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Esperem em Jerusalém. Jesus deu o endereço. Jesus deu as coordenadas. Jesus foi proposital. E sabe por quê? Porque para o cumprimento de certas promessas na nossa vida, nós precisamos estar no lugar certo. Nós precisamos estar no endereço certo. Há pessoas que dizem: onde eu for, Deus vai me abençoar. O que eu fizer, Deus vai me abençoar. Não é assim que funciona. Tudo na nossa vida tem um propósito. A Bíblia diz que o dono dos nossos dias escreveu, ainda na substância informe, Deus já nos conhecia. Ele tem um livro com todo o projeto, todo o desenho, todo o destino profético a respeito da sua vida. Você, claro, tem o livre-arbítrio, pode viver a sua vida, pode fazer o que você quiser, mas você tem que entender: existe um destino, um propósito de Deus para a tua vida. Nós podemos ignorar esse propósito, nós podemos viver longe desse propósito, é escolha nossa. Deus não nos obriga a amá-lo, Deus não nos obriga a amar o seu plano, o seu propósito, mas que existe um plano e existe um propósito, existe. E mesmo que você ache que o seu caminho e a sua vontade é a melhor coisa que poderia acontecer na sua vida, eu sinto lhe dizer que você está errado. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. É que o homem tem um pensamento, uma ideia totalmente equivocada sobre si mesmo. É aquela força que existe, que nós aprendemos com o mundo,
né, que eu posso, eu consigo, e se o outro se tornou alguém importante, eu também posso me tornar alguém importante. Mas, sabe, você tem que conferir se isso faz parte do teu propósito ou não. É por isso que Jesus orava para viver a vontade do Pai, viver a vontade do alto aqui nessa terra. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou a orar e ele disse: orem dessa maneira, orem para que a vontade de Deus se cumpra na vida de vocês. Pai, seja feita a tua vontade assim na terra, como ela é feita lá no céu. Olha que tremendo, que extraordinário. Jesus orava para que a vontade do Pai se cumprisse. E então eu creio que existe um lugar onde você vai prosperar. Existe um lugar onde as coisas vão dar certo. Existe uma pessoa com quem você vai ser feliz, certo? No seu casamento. Existe os amigos certos. Existe os amigos certos. Existe também os mentores certos que Deus vai colocar na sua vida. Existe aqueles que vão abrir a porta para você, podemos chamá-los de porteiros do teu destino. Existem as pessoas certas no teu caminho. É por isso que nós temos que orar por tudo. Nós temos que orar para estar no lugar certo, para encontrar as pessoas certas. Nós precisamos orar pelos planos certos, pelos sonhos certos. Porque hoje as pessoas idealizam muito a vida. As pessoas idealizam demais as coisas. E elas dizem: é assim que eu vou fazer. É com tantos anos que eu quero me aposentar. É desse jeito. Ei, claro que você pode sonhar, você é livre para sonhar, você deve caminhar, você deve, correr atrás. Eu acredito em tudo isso. Mas se você orar para que a perfeita vontade de Deus seja revelada a você, o Pai vai te revelar. O Pai vai mostrar o caminho para você. Da mesma maneira que Jesus, ele disse para os discípulos: esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Ele não os mandou para percorrer o mundo inteiro. Ele disse: primeiro, passem por Jerusalém. Passem por Jerusalém. Passem por Jerusalém. A Bíblia nos diz, olha que tremendo isso, que quando Jesus estava aqui e ia de cidade em cidade, pregando o Evangelho, curando as pessoas, libertando os cativos, Jesus teve um momento da sua caminhada que está assim, escrito na palavra: e era-lhe necessário passar por Samaria. E era-lhe necessário passar por Samaria. E ali em Samaria foi que ele encontrou uma mulher. E essa mulher que ele encontrou no poço, ela foi a chave para uma cidade inteira ter sido avivada, uma cidade inteira ter sido ganha. Por meio de uma mulher, uma cidade inteira foi impactada, porque Jesus cruzou pelo lugar certo e era-lhe necessário passar por Samaria. Tem lugares que é necessário você passar. Tem reuniões que é necessárias você ter. Tem encontros que são necessários você ter, com pessoas chaves, com porteiros do teu destino. E se nós entendermos isso, sabe por quê? Porque a gente perde muito tempo com reuniões improdutivas. Nós perdemos muito tempo na nossa agenda com coisas que não fazem parte do propósito de Deus na nossa vida. Tem lugares que você vai e tem coisas que você faz que viram em nada depois. Você concorda comigo? Tem lugares que você vai e reuniões que você se encontra e coisas, que você constrói, que aquilo vira em nada. Aquilo foi só, um atraso para você. Aquilo foi uma hora errada na sua agenda, porque não acontece nada naquilo. Mas tem outros momentos, outras conversas, tem outras coordenadas que você cruza e as portas se abrem, as coisas acontecem e muita coisa começa a vir daquilo de uma forma incrível. É por isso que nós temos que estar atentos à voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo vai nos garantir
que a nossa agenda esteja alinhada. A voz do Espírito Santo vai me garantir que eu ande pelo caminho certo, que eu esteja com as pessoas certas. É por isso que você tem que orar sobre tudo, inclusive sobre sua agenda. Hoje eu tenho uma agenda. Até o final desse ano eu tenho agenda. Ano que vem eu tenho uma agenda. Eu não consigo hoje pegar e, eu vou viajar e vou para tal lugar. Se eu não me preparar 1, 2 semanas antes, eu não consigo. Hoje eu vou estar em Americana, que eu tenho que ministrar em Americana. Vou estar numa igreja chamada Comunidade, agora me esqueci o restante do nome do pastor Levac, Mirko Levac. Estarei lá junto com ele e faz um bom tempo que a gente marcou essa agenda, senão eu não conseguiria estar. E eu tive que gravar as coisas antecipado para poder estar em Americana hoje à noite, senão eu não consigo estar. Ou seja, você tem que entender, a nossa agenda, ela precisa estar alinhada com os céus, para que você não ande por um caminho errado, para que você, não venha a perder seu tempo. Porque aonde você espera, aonde Jesus manda você esperar, aonde Jesus manda você morar, aonde Jesus manda você trabalhar, você vai mais à frente do que a maioria. Nós precisamos andar pela agenda do céu. Nós precisamos que o Espírito Santo nos mostre os próximos passos, os próximos empreendimentos, os próximos investimentos. Uma vida guiada pelo Espírito Santo. Você vai fazendo, você não precisa ficar totalmente parado, você vai trabalhando, você vai se movendo para cá, se movendo para lá, mas sempre consultando a Deus. Eu já tive, olha só o que aconteceu comigo, eu já tive reuniões marcadas com pessoas que Deus me mandou cancelar. E depois lá na frente eu vinha saber que aquilo ali era mais um golpe do que uma oportunidade. Já teve reuniões que eu tinha marcado, que podcasts, inclusive marcados, pessoas que vieram de longe para que eu estivesse no podcast delas, o Espírito Santo disse para mim, não vá, cancele. E eu tenho que dizer para minha secretária, liga e cancela, porque o Senhor disse para mim não ir. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas pela nossa própria conta e acaba mais perdendo tempo do que vivendo o propósito. Nós precisamos ter uma vida muito ativa de oração para que o propósito do eterno se cumpra na nossa vida. Entenda, o plano de Deus é melhor do que o seu. O seu contém erros. O de Deus é perfeito. Por isso, siga as coordenadas de Deus. Se Deus mandou você, e eu sei, eu estou sendo nesse momento profeta na vida de alguém que está me ouvindo. Tem gente que está aí me ouvindo, que o Senhor disse para você ficar num lugar. E você não está querendo ficar. E Deus manda dizer para você, a vontade dele é perfeita. É claro que Deus não vai manter você aí a contragosto. Mas a vontade dele é perfeita. Você pode não entender agora o que Deus está fazendo. Mas confie. Confie na direção que Deus te deu. Porque a direção que Deus te deu, ela vem completa. E muitas vezes, esse lugar que você está é só uma plataforma para o próximo nível que Deus ele vai te jogar. Por isso, confie nos planos do Eterno, confie nos projetos do Eterno. Eu tenho confiado e eu posso afirmar para você, Deus não erra nunca. Deus não falha nunca, Ele é perfeito em todas as coisas. Deus é maravilhoso. Eu sei que a gente chora, que muitas vezes a gente é como uma criança mimada, que não quer fazer a vontade de Deus, a gente quer andar pelo nosso próprio caminho. Eu sei que você está gostando talvez da influência que você tem, mas você tem que entender que Deus muitas vezes muda a direção das coisas na nossa vida. Deus mudou as direções de tantas coisas na minha vida, viagens que eu queria fazer, lugares que eu queria estar, eventos que eu queria fazer, e o Senhor, Ele foi mudando muitas coisas, Ele foi me direcionando, Ele foi movendo o meu coração e Ele foi me guiando à perfeita vontade dEle. E às vezes eu não sabia direito o que Deus estava querendo, mas eu andei e fiz o que Deus quis que eu fizesse e eu tenho colhido os frutos disso. Ande em obediência, ouça os comandos de Deus para a sua vida e você viverá
coisas milagrosas no seu destino. Amém? Você crê? Escreva aqui nos comentários, escreva, eu preciso estar onde Jesus mandou eu estar. Escreve aí, eu preciso estar onde Jesus mandou eu estar. Escreve com fé essa palavra, eu preciso estar onde Jesus mandou eu estar. É uma palavra profética e essa palavra é para muitos que estão aqui. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Aleluia. E você que me acompanha pela TV Bandeirantes, se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, vem e vamos andar juntos. Eu tenho oração às 6 da manhã e às 18 horas aqui no YouTube. Todo dia, às 9 da manhã, eu tenho uma palavra de direção que eu libero aqui. Então, não perca a oportunidade de estar com a gente. Vai ser incrível. Hoje, 9 da manhã, eu tenho uma palavra para liberar sobre a tua vida. Amém? E hoje à noite, eu estarei em Americana, na Igreja Comunidade do pastor Mirko Levac. Ok? Se você conhece alguém de Americana aí, já chama ele aí para estar hoje à noite, às 19 horas, se não me engano, certo? É uma agenda que já fazia um tempo que estava marcada e eu vou estar lá servindo os irmãos essa noite. Eu quero declarar o Salmo 91. Eu tenho um recado muito importante para quem é aluno da academia aqui no Global. Domingo, nós vamos ter um grande evento e uma grande ministração. Não só evento, mas ministração. É exclusivo para quem é aluno da academia aqui no Global. Você é nosso convidado a se tornar aluno da academia. Você pode ir lá no meu site www.viniciusiracete.com.br e ali se tornar aluno da academia Kindle. Você vai receber direção para a sua vida, vai crescer espiritualmente, vai receber sabedoria de Deus, porque o que mais as pessoas elas me pedem é qual que é a direção que Deus tem para a minha vida nesse tempo. Estou vivendo coisas novas e não sei o que fazer. Bem, e se eu disser para você que dentro da academia Kindle você vai receber toda semana uma direção para a tua vida, uma direção, uma palavra nova, algo que vai se abrir para você. Por isso, eu convido você a viver esse caminho de crescimento espiritual. Vem, tenho certeza que você, como nosso aluno, vai mudar completamente a sua história, a sua vida, tá bom? E também, rapidamente, falando aqui dos nossos livros, que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Esse livro aqui, O Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus, eu falo de 22 formas que Deus usa para falar conosco. Esse aqui é o meu devocional, Café com Jesus, uma palavra para cada dia do ano, com direções de Deus para te abençoar. E esse aqui é o livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Você é uma pessoa que sonha bastante? Tem sonhos que não são de Deus. Você tem que orar e discernir os que não são de Deus, mas tem sonhos que são de Deus. Amém? Esse livro aqui vai te ajudar muito. Você pode adquirir lá no meu site, vai ser uma bênção na tua vida, no nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91, quero dar também rapidamente aqui um testemunho, o testemunho da Daiane, e ela escreveu assim: desde o ano passado eu estava em tratamento para uma bactéria no estômago, muito difícil de eliminar. Eu fiz um tratamento, mas não obtive sucesso e precisei iniciar outro. Entrei na campanha Nada Faltando, Nada Quebrado, Tudo Completo, que inclusive encerra sábado agora, né? Encerra sábado a nossa campanha, o nosso propósito. Então não esqueça, sábado encerra e domingo começa um novo propósito, 14 dias orando pela prosperidade familiar. E hoje recebi o resultado da minha endoscopia, negativo para a bactéria. Estou curada. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Deus. Obrigado. Que o Senhor continue abençoando você e sua família. Deus abençoe. Fora o testemunho da Daiane, eu tenho recebido dezenas de testemunhos de pessoas curadas de alergia, para a honra e glória de Jesus Cristo. Não é eu que curo, Jesus Cristo cura. Muitas pessoas têm entrado em contato com a gente, de várias partes do Brasil, de fora do Brasil, pessoas que têm sido curadas de alergia. Por isso, se você conhece alguém que está com alergia, mande essa oração para ela, porque eu vou orar hoje por quem tem problema de alergia. O Senhor também me mostrou uma pessoa que está com uma forte dor no ouvido direito, que entrou aqui nessa oração, com uma forte dor no ouvido direito. Também o Senhor me falou a palavra meningite. Tem alguém aqui que está talvez num tratamento, ou está enfrentando esse problema.
meningite. Eu quero declarar a cura sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu vou declarar o Salmo 91. Quero pedir que você compartilhe essa oração com 7 pessoas, amém? Manda aí para 7, não para 8, nem para 6, para 7 pessoas. Manda para 7 pessoas agora, compartilhe, e que Deus te abençoe ricamente, poderosamente, em nome de Jesus. Eu vou declarar o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora orar por você. Amém? Eu quero orar por você. Você que não é inscrito aqui no canal, te inscreve agora. Foi Deus que te trouxe aqui. Certo? Existe um propósito para você estar aqui. Existe um propósito para você estar aqui. Você não está aqui por acaso. Não existe acaso. Certo? Então te inscreve no canal. Deixa a tua curtida aqui também para que o YouTube mande para mais pessoas essa oração. E vamos orar agora. E eu quero fazer uma pergunta. Quem de vocês que está enfrentando nos últimos dias, está enfrentando uma exaustão fora do comum? Quem de vocês que tem sentido de ir embora da cidade que Deus mandou você estar? Sabe por quê? Porque às vezes essa vontade não vem de Deus. Essa vontade vem do espírito de inveja contra você, da contrariedade, da resistência espiritual. Então me escute, eu quero orar por você agora. Amém? Eu quero orar e vou mandar isso embora. Isso que tem atacado você. Isso que está tentando oprimir você, te entristecer, mexer com as tuas emoções. Eu vou orar por você agora. Amém? Posso orar por você? Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor me colocou aqui como intercessor. E eu quero apresentar diante de Ti a vida de cada pessoa que está orando agora, junto, e está crendo que o poder de Deus está em operação. Por isso, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós profetizamos nada faltando, nada quebrado, tudo completo. E oramos repreendendo todo espírito de inveja, de contrariedade, toda palavra maldita, toda praga, toda oração contrária contra essa pessoa, contra a sua casa, contra o seu trabalho, contra a sua família, que esse mal não prospere em nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória a ele, dá vitória a ela. Eu oro em nome de Jesus, para que o laço do inimigo seja cortado agora e que a vitória do Senhor venha sobre essa vida. Eu oro em nome de Jesus Cristo, profetizando, Pai, um tempo de milagres, um tempo de vitória, um tempo de prosperidade, um tempo de fartura, de abundância entrando nessa vida e nessa família. Senhor, nós oramos para que a vontade de Deus seja perfeita na nossa vida. Faça a Tua vontade, Senhor, assim na terra como ela é feita no céu. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Por isso eu quero te pedir, Pai, alinha, que os nossos projetos estejam alinhados com os Teus planos. Nós te pedimos, Pai, que nada nos tire do Teu caminho, do caminho do favor. Coloca no nosso caminho as pessoas certas, as portas certas. Nos conduz, Pai, para o lugar certo. A bênção tem endereço. É assim que nós cremos. Por isso, Pai, nos abençoe no lugar que o Senhor nos mandou estar.
E nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, livra-nos agora de toda a opressão maligna, livra-nos da inveja, livra-nos do homem mau, livra-nos das intenções do inimigo contra a nossa vida e te pedimos proteção sobre nós, sobre nossos filhos, sobre a nossa casa, e que o Senhor libere da Tua palavra de rompimento, o Senhor libere da Tua palavra de vitória, de vida abundante sobre nós e sobre todos que estão ligados a nós. Pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo, Teu favor, e que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado agora, que haja cura total e completa, no nome de Jesus Cristo. Sê livre, sê liberto, sê liberta, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Espero que você tenha sido abençoado, abençoada com essa oração. Compartilhe com 7 pessoas. Você foi abençoado, então abençoe. Cele essa bênção. Que Deus te abençoe até às 9 da manhã e depois às 18 horas.